Quando as palavras faltarem em mim, quando o silêncio for tudo que há, vem Espírito interceder por mim, com gemidos que eu não sei expressar. Quando as palavras faltarem em mim, quando o silêncio for tudo que há, vem Espírito interceder por mim, com gemidos que eu não sei expressar. Eu quero te buscar de todo o coração, mais que palavras, desejo comunhão. Eu quero te buscar de todo o coração, mais que palavras, desejo comunhão. Me ensina a orar com teu Espírito em mim, a clamar, mesmo quando eu não sei o fim. Leva-me ao teu altar, onde posso te encontrar. Pai, eu quero só te adorar, me ensina a orar. Não quero orar só pra pedir, mas pra te ouvir e te conhecer. Transforma em fogo o meu clamor, que eu viva pra te obedecer. Não quero orar só pra pedir, mas pra te ouvir e te conhecer. Transforma em fogo o meu clamor, que eu viva pra te obedecer. Olá, meus queridos, como é bom mais uma vez poder estar com vocês aqui no nosso podcast Estou com Cristo. Que honra mais uma vez poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho do nosso bate-papo com vocês. Que vocês estejam sempre com o ouvido aberto, o coração aberto para receber tudo aquilo que o Espírito quer falar com você. O nosso podcast sempre é voltado, né? Para levar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, em volta da Bíblia, em volta do nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, mas que sempre você possa estar com o coração e a mente aberta para receber aquilo que Cristo quer falar com vocês. Mas antes de nós darmos início ao nosso podcast nessa noite, meus queridos, estamos aqui eu, o pastor Rogério, junto com o pastor Guilherme, ele já vai dar um oi para vocês, mas nós temos que falar com vocês que já nos acompanham, vocês que assistem os nossos podcasts, seja ele ao vivo agora, ou seja depois, que você está sentindo falta aqui de mais um integrante, que seria o pastor Aldo. Todos sabem que nós éramos quadrangulares, eu, pastor Guilherme, nós somos pastores quadrangulares da Igreja do Evangelho Quadrangular. O pastor Aldo também era da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas o pastor Aldo, meus queridos, ele orou a Deus, conversou com Deus e ele sentiu por bem que não era mais o tempo dele estar junto com o Ministério Quadrangular. E ele foi para o Ministério da Primitiva, meus queridos. Então ele está agora auxiliando o pai dele lá, o pastor Mário, na Igreja Primitiva. Que Deus abençoe a vida do pastor Mário, a vida do pastor Aldo, onde eles estiverem. E só que vai ficar um pouco mais difícil vocês verem ele na live junto com a gente,
porque agora a Primitiva ela tem bastante movimentos de sábado, né? Não só na igreja onde ele congrega, como nas demais primitivas. Então vai ser um pouco difícil vocês verem o pastor Aldo, mas nós estamos aqui, eu, pastor Guilherme, para falar com vocês, para trazer para vocês. Vamos trazer convidados, vamos estar com pessoas aqui. Nós estamos já preparando uma grande live, meus queridos, onde nós vamos ter vários pastores, onde nós vamos debater um pouco, cada um com a sua mentalidade, cada um com o seu pensamento, onde nós vamos sim debater. Então fique ligado, porque dentro de uns dias aí nós vamos estar divulgando. Sábado que vem vai ser uma live especial, meus queridos, então você não perca. Sábado que vem também às 20 horas, não perca. Vai ser uma live especial, no lugar especial, onde eu creio que Deus também vai falar com você. Então, antes de nós começarmos agora, já dei os esclarecimentos aqui. Vou deixar o pastor Guilherme dar um oi para vocês, cumprimentar vocês, para nós darmos sequência no tema dessa noite e para que possamos falar do amor de Cristo e ver o que Ele quer falar conosco nessa noite. Pastor Guilherme. Boa noite, pessoal. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui. Creio que Deus tem grande coisa para falar no nosso coração essa noite. O pastor Rogério já deu as informações, né, que a gente precisava aqui para dar sequência. E agora a gente vai falar da prioridade que é a palavra, né? A gente poder se alimentar dessa noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu. E eu creio que, em nome de Jesus, grandes coisas Deus tem a cumprir na nossa vida essa noite. Então, abra teu coração, abra teu ouvido para tudo aquilo que Deus vai falar essa noite. Que se nós entendemos o tema que Deus colocou no coração do pastor Rogério para essa live, pode ter certeza que bastante coisa vai ser mudada em nossas vidas. Tudo depende da nossa posição, né, pastor Rogério? Para a gente entender a nossa posição, você vai entender aonde você vai chegar diante de Deus, tá bom? Então fica aí um beijo no teu coração, um forte abraço. Vamos com a gente até o final. Pode ter certeza que tem uma palavra aí para Deus fazer uma transformação na tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Coisa rápida, coisa de uma horinha, meus queridos, as nossas lives são de uma horinha, a não ser essa que vai ser especial, que eu falei para vocês, nós estamos reunindo vários pastores, essa você se prepara, porque vai ser um tema longo, então nós temos sim que preparar algo maior, então vai passar de uma hora, mas vai ser para edificar a tua vida. Então, meus queridos, o tema desta noite, meus queridos, o tema de hoje, desta live, é a sua posição diante de Deus define o seu destino. A sua posição diante de Deus define o seu destino. Meus queridos, eu estava orando, pedindo direção para Deus para essa live desse sábado, e o Senhor colocou isso muito forte no meu coração, que quando nós nos posicionamos diante da presença do Senhor, é Ele que define o nosso destino, é Ele que nos mostra onde nós vamos chegar. Mas, meus queridos, muitas vezes, é isso que nós vamos entrar no debate nessa noite, onde nós vamos conversar nessa noite, mas muitas vezes nós fazemos as coisas voltado apenas pela nossa emoção e achamos que é Deus que está falando com a gente. Muitas vezes fazemos as coisas por emoção, por impulso, muitas vezes por aquela ansiedade, muitas vezes fazemos às vezes porque estamos com raiva, muitas vezes às vezes fazemos porque assim, não me deram atenção devida e não oramos a Deus e não pedimos o posicionamento do Senhor. E quando nós não fazemos isso, o destino final não é o destino que Deus quer para as nossas vidas. Mas eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou seguindo a Deus, eu não deixei de servir a Deus, eu continuo fazendo a Deus, estou fazendo a coisa de Deus. Mas é o seu posicionamento diante do Senhor? Foi o Senhor que te colocou lá? Você tem certeza absoluta que foi o Senhor que falou com você? Pastor, foi sim, foi Deus que falou comigo, Deus me revelou em sonhos, Deus falou comigo através de pessoas. Se Deus falou com você, todos vão estar em paz diante de você. Todos aqueles que te amam verdadeiramente, que estão com você, vão estar em paz. Porque sim, quando Deus fala, Ele traz paz no coração de todos à sua volta. Se um da sua família estiver preocupado, se um da sua família você achar que não está concordando, saiba que não é a direção de Deus e não é o posicionamento de Deus para a sua vida. Porque o que o Senhor está falando a respeito do que é isso? Do seu trabalho, do seu lar, como vocês têm dirigido o seu lar, qual é a posição que você, como nós falamos em outras lives, homem de Deus, sacerdote da casa, como você tem se posicionado diante da tua casa, como verdadeiramente um homem de Deus,
Como vocês têm se posicionado dentro da casa? Realmente diante da presença de Deus? Se você estiver fazendo isso, é Ele que vai definir o destino da tua casa, do teu lar. Mulher, você tem sido sábia? Qual tem sido a sua posição diante de Deus? Tem sido uma posição firme diante de Deus? Então Deus vai definir o seu destino dentro da tua casa. No seu emprego a mesma coisa. Na sua vida de dia a dia a mesma coisa. No seu ciclo de amizades também. Também. Você tem orado? Ah, Deus está tirando pessoas de perto de mim. Deus está trazendo pessoas de perto de mim. Será que Deus está tirando? Deus não tira nada que não vai ser bom para a gente. Deus só tira de perto da gente aquilo que vai ser mal para a gente no futuro. Então, se Deus está tirando, não é porque vai ser bom. É porque realmente precisa ser tirado para que você possa crescer na sua vida. Para que o seu destino chegue e alcance. No seu ministério também. É Deus que está falando com você, então permaneça. É Deus que está mandando você mudar? Mude. Assim como foi o pastor Aldo. Eu estou usando o exemplo dele aqui com muita sabedoria. O pastor Aldo. Ele falou que orou. Direção. Se foi Deus que posicionou, é Deus que vai dar o destino. Se amanhã depois ele achar que não foi Deus, Deus vai dar o destino para ele voltar. Mas ele falou para mim, muito ciente, muito firme para mim, pastor Guilherme, que foi Deus que confirmou no coração dele. Então, como ele é um pastor, é um homem de Deus, eu creio que Deus confirmou, e se Deus confirmou, Deus vai definir o seu destino na presença dele. Então, meus queridos, que nessa noite nós pegamos uma passagem bíblica muito fácil, para que você guarde ela bem no seu coração, que é Mateus 6,33. Eu vou ler a minha versão aqui, que é mais, poderia falar para vocês, porque todos conhecem, mas eu vou ler a versão que está aqui na minha Bíblia, que diz assim, ó: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as coisas. Então, meus queridos, ou, como outras versões, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, né, pastor Guilherme? Então, meus queridos, que nessa noite você abra o seu coração, se posicione diante de Deus, se posicione, fala, Senhor, eu quero seguir a tua vontade, e deixa Ele definir o seu destino, deixa Ele definir a tua história, deixa Ele definir o teu caminho, porque quando nós estamos posicionados na presença do Senhor, Ele faz milagres e maravilhas sobre as nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Né, pastor Guilherme? Com certeza. A posição vai dizer onde a gente vai chegar, né, pastor Rogério? Exatamente. A gente consegue perceber isso em todas as áreas, né? Todas as áreas a gente pegar, área profissional, área familiar, pessoas que ainda não são casadas na área, tipo assim, estão pensando em namorar ou noivar. Sim. Em todas as áreas, tudo existe uma posição, pastor Rogério. Hoje, se nós não tivermos uma posição, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A gente não pode achar que a gente vive, é que nem aquela música antiga lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida leva eu. Não é dessa forma. Exatamente. A gente precisa de uma posição. Então, a posição que vai dizer aonde eu vou chegar, aonde eu quero chegar. Então, quando a gente está falando, agora eu vou falar algo um pouco natural, vamos falar de empresa. Se eu trabalho numa empresa, eu tenho que ter uma posição. Aonde que eu quero chegar na empresa? Na empresa eu quero chegar num cargo maior. Eu tenho que ter uma posição lá dentro. Como que eu faço para ter essa posição? Eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que estudar para chegar aquilo lá. Eu tenho uma posição, eu quero ter algo, eu preciso ter uma posição para isso aí acontecer. E quando a gente traz para a vida espiritual, pastor Rogério, é a mesma forma. Exatamente. Não existe uma forma de nós chegarmos diante de Deus, em qualquer área da nossa vida ou ministerial, se a gente não tiver uma posição. A Bíblia ela foi muito clara, isso daí é uma chave, é um manual, é uma lição de vida. Buscar primeiro o meu reino e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é buscar o meu reino? É ter uma posição. Quando eu me posiciono diante de Deus dessa forma, eu mostro para Deus que eu estou pronto para receber as demais coisas. Mas quando eu não me posiciono, o que eu estou mostrando para Deus? Que ainda não estou pronto. Então, por que, infelizmente, a gente vê muitas pessoas frustradas dentro da igreja? Porque a gente vê muitas pessoas, pastor Rogério, que poderia estar, para poder facilitar a nossa forma de conversar hoje, poderia estar voando dentro da igreja e está lá, às vezes desanimado, às vezes nem na igreja está indo mais, tinha ministério, tinha cargo, poderia estar crescendo cada vez mais e hoje acaba até se afastando. Por quê? Por causa de posicionamentos. As pessoas, como o senhor abriu muito bem colocado, às vezes a gente vai posicionar, mas a nossa posição não é aquilo que Deus quer. A gente age muitas vezes pelo emocional,
pelo nervoso do momento. Ah, aquela pessoa falou assim para mim. Ah, fulano não olhou para mim. Ah, pastor não me deu uma chance. Ah, aquilo. E nós esquecemos que é Deus. A minha posição é diante de Deus. Então, quando eu entendo a minha posição diante da casa de Deus, diante de Deus, as coisas vão acontecendo para minha vida. Entendeu, pastor Rogério? E eu sempre assim, eu tenho comigo, tá? O senhor tem muito mais experiência de vida do que eu. Não adianta somente eu me posicionar. Existe um tempo. Exatamente. Tudo existe um tempo. Se nós formos for pegar biblicamente, a gente vai falar que existiu 2 Adão na Bíblia. O primeiro Adão, ele se posicionou de uma forma, mas ele achou que era tudo rápido. Ele já nasceu pronto. Se posicionou, nasceu pronto, todo mundo sabe o que aconteceu. Pecou e errou. O segundo Adão, ele veio neném. Ele posicionou, existiu um tempo, fecundou dentro da barriga de uma mulher chamada Maria, cresceu e se tornou o Salvador. Passou o processo, né? Passou o processo, se posicionou. Então não adianta somente eu me posicionar em algo. Eu preciso me posicionar, eu preciso existir um processo, precisa existir um tempo para as coisas acontecer e entender, mas que vai acontecer, porque a minha posição vai definir quem é você. Exatamente. Entendeu? Quando eu me posiciono diante de algo e eu consigo esperar o tempo certo, eu consigo entender o processo das coisas da minha vida, as coisas acontecem. Mas nós estamos vivendo num tempo, pastor Rogério, geração Z, se eu não estiver enganado, a geração que nós vivemos hoje, né? Sim. A gente vive naquele tempo fast food, que tudo tem que ser na hora. Sabe aquilo lá que você vai, tô com fome agora, vamos ali no McDonald's, eu chego lá, o lanche em 5 minutinhos tá pronto, eu como. Entendeu? Então essa geração fast food tem feito que muitas pessoas saem da posição dela. Porque nós não conseguimos mais suportar o processo, não conseguimos mais esperar o tempo de Deus, não conseguimos mais entender que tudo existe um tempo. A Bíblia não fala que há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de chorar, há tempo de alegrar, tempo de tudo. E nós não conseguimos mais entender isso. Então, quando nós não conseguimos entender esse tempo, qual é a primeira coisa que a gente faz? Sair da posição. Viramos filhos mimados, né? E quando você sai da posição, o que acontece? Esse dia mesmo, eu estava conversando com o senhor lá, que eu fui abrir o culto lá. Deus, quando ele chega quando ele vem falar com Adão, a Bíblia relata que tem uma parte lá em Gênesis que ele fala assim: Adão, onde tu estás? Adão já não estava mais naquele lugar. Deus, quando ele desce para conversar com Adão, existia um lugar que todos os dias Deus descia lá. Era uma posição que Adão tinha naquele lugar. Sim. E a Bíblia fala que Deus, mesmo assim, ele perguntou. Mas Deus é onisciente, pastor Rogério. Ele sabia que Adão não estava lá. Sim. Mas por que ele pergunta? Porque ele estava mostrando para Adão que ainda ele estava no lugar da posição. Deus nunca vai sair do lugar que ele posicionou nós. Ele nunca vai sair do lugar do encontro. Quem sai do lugar do encontro somos nós. Quem muitas vezes sai do lugar da posição somos nós. Forte. Entendeu? Aí Deus está lá mostrando mais ainda do que isso. O que ele mostra? Mesmo Adão não estando lá, Deus ainda foi no lugar do encontro. Por quê? Ele está mostrando para Adão que mesmo que Adão tivesse feito tudo, fez tudo o que fez, mesmo Adão não estando mais no lugar do encontro, Deus continuava lá. Porque nada que Adão fez mudaria aquilo que Deus tem por ele. Só que muitas vezes nós deixamos de ouvir aquilo que Deus tem para nós porque nós saímos do ponto de encontro, nós saímos da posição, nós saímos daquilo que Deus tem para nós. Então o que nós temos que ter no nosso coração essa noite? Continua no ponto de encontro. Continua na mesma posição que você se encontra. Ah, mas pastor Guilherme, a posição está doendo. Irmão, deixa eu falar para você, nossa vida é fácil. Jesus fala assim, no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Quando nós entendemos a posição de Deus, quando nós entendemos o tempo do processo, quando nós entendemos aquilo que Deus tem para nós, a gente vai começar a viver aquilo que o pastor Rogério, Deus colocou no coração dele. Busque primeiro o meu reino e as demais coisas serão acrescentadas, pastor Rogério. É isso aí, meus queridos. É buscar a todo momento, a todo instante, a presença do Senhor. É buscar Ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas para isso é o quê? Como o pastor já falou, o nosso posicionamento, meus queridos. É como nós nos posicionamos. Ah, mas o senhor não sabe a luta que eu passo dentro da minha casa. O senhor não sabe a luta que eu passo dentro do meu serviço. Ou hoje em dia, puxando para nós, para o nosso ministério, para a igreja. O senhor não sabe a luta que eu passo dentro da minha igreja. Luta você vai ter em qualquer lugar. Dificuldade, né, pastor Guilherme? Vai ter em qualquer lugar. Apenas basta como você se posiciona diante das lutas. Como você está posicionado, como você está se orientando para passar por essas lutas e batalhas. Se nós pegarmos Daniel, história de Daniel, meus queridos, ele se privou de várias coisas. Ele se privou de manjares, de coisas do rei, para viver a vontade de Deus. Daniel, ele fazia algo, às vezes escondido, que era orar ao Senhor, para buscar a presença. Daniel se posicionou.
Mas quando você se posiciona diante de Deus, quando você se posiciona diante do Senhor, a luta vai se levantar, a dificuldade vai ser maior. A luta vai ser maior. Qual foi a luta de Daniel? Prenderam Daniel. Jogaram ele aonde? Numa cova com leões. E o que Daniel fez? Qual foi a posição de Daniel quando entrou naquela cova dos leões? Foi começar a murmurar? Foi começar a falar assim, ó, se eu tivesse aceitado o que o rei dizia, se eu tivesse aceitado todos os manjares, eu não estava passando por isso hoje. Se eu tivesse trocado de lugar, para você entender melhor, eu não estaria passando essa luta agora de estar aqui prestes a ser devorado por leões? Não, Daniel continuou com posição firme, orando e buscando ao Senhor. E a palavra vai dizer que os leões dormiram, meus queridos. Daniel dormiu junto com eles. Quando voltaram no outro dia para abrir, Daniel saiu caminhando. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês, continue permanecendo firme, posicionado na presença do Senhor. Continue posicionado na presença do Senhor. Se o Senhor te colocou neste lugar, é porque Ele quer te levar a lugares maiores. Se o Senhor te posicionou neste lugar, é porque Ele quer te levar a lugares maiores na presença dEle. Daniel não murmurou, não reclamou, permaneceu firme. Mas lutas se levantaram, dificuldades se levantaram. Assim como Pedro, quando estava no barco, passando para outra margem, veio o vento forte, aquela tempestade. Aí começou então, eles olharem para lá e para cá, de repente começou a vir uma pessoa caminhando sobre as águas, e todos pensando que era um fantasma. O Senhor então falou assim, ó, calma, sou eu. E Pedro falou o que para o Senhor? Senhor, se é o Senhor, que eu vá até você. E a posição de Pedro foi essa. Se é o Senhor, que eu vá até você. E o que o Senhor falou para ele? Venha. Pedro, então, olhando para o Senhor, que era a posição dele, era o alvo dele, ele desce sobre as águas e começa a caminhar diante do Senhor. Só que, meus queridos, assim é na nossa vida. Nós temos posicionamento, o Senhor nos colocou numa posição, falou assim, ó, caminha, pode vir que eu estou à frente, eu estou te esperando. Só que muitas vezes, quando nós estamos caminhando, nós deixamos de olhar para Jesus, deixamos de olhar para o nosso destino e olhamos para a dificuldade do lado. Olhamos para as adversidades do lado. E quando nós olhamos para as adversidades do lado, é onde nós começamos a afundar, trazendo para o nosso dia, para nós hoje, quando nós começamos a deixar de olhar o Senhor Jesus, que é o nosso destino, é o nosso caminho. Quando nós deixamos de olhar para Ele, começamos a olhar para as coisas do mundo. Ou começamos a olhar para as coisas que, naquele lugar me agrada mais, eu vou para lá. Naquela empresa me agrada mais, eu vou para lá. Naquele outro lugar me agrada mais, eu vou para lá. Aquela companhia me agrada mais, eu vou para lá. Quando nós começamos a olhar para as coisas do mundo, nós não vemos mais a presença do Senhor. Só, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Mas se eu olhar para o lado, eu vou afundar assim como Pedro rápido. Lá Pedro afundou rápido porque Jesus estava bem do lado dele. Quando ele começou a afundar, ali já era materializado, ele afundando, ali ele ia se afogar. O afogamento já estava muito rápido ali, né, pastor Guilherme? Então ele teve que pedir socorro muito rápido. Mas deixa eu trazer uma reflexão para a sua vida hoje. Hoje, quando nós olhamos para as coisas do mundo, elas são muito mais atrativas para nós. E quando eu digo coisas do mundo, meus queridos, é a nossa mente e o nosso coração, às vezes. Porque a nossa mente e o nosso coração é enganoso. Muitas vezes nós falamos assim, como eu disse ali no começo. O Senhor está me falando para fazer isso. O Senhor está me falando para fazer aquilo. E não é o Senhor que está falando para você. Não é o Senhor quem está mostrando para você. Muitas vezes é o nosso coração, que às vezes está machucado. Muitas vezes é a nossa mente que está machucada. E nós agimos pela emoção. Ou pela raiva. Ou pelo desespero. E isso tudo abre setas e passagens para que Satanás lance dardos sobre as nossas mentes e nos mostre, ali você vai ser mais feliz. Naquele lugar você vai ser mais feliz. Daquela maneira você vai ser mais feliz. E isso durante um tempo, né, pastor Guilherme? Vai ser bom, vai ser gostoso, vai ser legal. Mas eu estou mudando a minha vida agora, minha vida está evoluindo, agora eu estou fazendo, eu estou agindo, estou crescendo. Cuidado. Que tudo que sobe muito rápido cai muito rápido. Tudo que não tem um processo, tudo que passa dos lados, nas portas largas, a queda é muito grande.
Você que é espiritual entendeu. A porta é estreita, o caminho é duro, as lutas são grandes, mas a presença do Senhor sempre vai estar com você. Então, olhe bem para onde você está caminhando, como é o tema nosso. A sua posição diante de Deus define o seu destino. A sua posição tem que ser diante da presença do Senhor. Ah, foi o Senhor que me revelou. Foi Ele mesmo? O que Ele usou para revelar para você? Ah, Ele usou uma pessoa lá que eu nunca vi na minha vida. Cuidado. Ah, Ele usou uma... Cuidado. Cuidado com as direções que pessoas estão te dando. Cuidado com direções que às vezes você está vendo no TikTok da vida. Cuidado com direções que às vezes você está vendo escrito em redes sociais. Cuidado. Ore, busque, jejue, busque o posicionamento diante do Senhor. Assim como Daniel buscou, assim como Daniel esteve, Pedro estava, parou de olhar para Jesus, afundou. Mas saiba, nunca é tarde quando nós estamos afundando. Para dizer, Jesus, me acuda. Ele vai estender a mão, vai te colocar de volta do lado dele e vai te colocar no posicionamento de novo, no caminho de novo, diante da presença do Senhor. Não é verdade, Guilherme? Com certeza, pastor Rogério. E o senhor comentando ali, a cabeça da gente, né, vai... Ó, só falar, pastor Graziela tá aí no coisa. Fala um oi para ela. Mas, pastor, tamo junto, Deus abençoe. É tão gostoso assim quando a gente vai falando de Deus, porque a nossa mente, né, pastor Rogério, ela vai abrindo um leque aqui e Deus vai trazendo entendimento no nosso coração. E quando o senhor falava de Daniel lá, você falou de Daniel e de Pedro, e cada um teve um posicionamento diferente, mas cada posicionamento mostrou aonde eles iam chegar. Quando a gente fala de Daniel, uma vez eu até falei um pouco sobre isso daí, se a gente for pegar a Bíblia, a gente viu que muitas pessoas já venceram batalhas lutando. Sim. Se a gente for pegar Davi venceu várias batalhas com guerra, ele é um dos... até hoje diz que como Davi, estratégia de guerra como Davi, Josué, não existia igual, né? Eles eram muito bons naquilo que eles faziam. Se a gente for pegar aquele lá também, Sansão, se não estiver enganado, parece que com uma queixada de jumento ele derrubou mais de não sei quantos soldados. Então a gente percebe, né, nessas poucas coisas, palavras que eu disse, que existe batalha em nossas vidas que nós vamos vencer lutando. A gente tem que se posicionar como guerra, posicionar como estratégia, posicionar lutando. Mas existe batalha em nossas vidas, pastor Rogério, que a única forma de nós vencermos é posicionar em oração. E quando a gente fala de Daniel, você não vê Daniel falando de briga, você não vê Daniel falando de espada, você não vê Daniel falando de guerra. A única coisa que você vê Daniel falando em todos os momentos que é? De oração. De oração. É jejum, é oração. Então a gente entende que quando foi colocado aquele jovem dentro daquela cova dos leões, ele não guerreou com aqueles leões. Ele não lutou com aqueles leões. A gente entende que quanto mais ele orava, mais Deus fazia que o perfume que exalava do corpo dele fizesse que os leões não devorassem. Então existem posições nas nossas vidas que nós vamos ter, que são posições de oração. Qual tem sido a sua oração dentro da tua casa? Qual tem sido a posição que você tem colocado como sacerdote dentro de casa para poder orar? Porque, irmão, tem batalha que a gente vai ter que agir com as mãos, com as forças, correr atrás, fazer as coisas acontecer. Mas tem posições na nossa vida para a gente poder vencer, é somente joelho no chão. É somente isso. Então, tudo que a gente for colocar na nossa vida, nós vamos entender que é posicionamento. Daniel teve uma posição de orar, e a oração dele fez o destino dele ser mudado. Se a gente for colocar Pedro lá, falar de Pedro, eu acho tão maravilhoso quando a gente pega esse versículo na Bíblia aí, que fala sobre a tempestade. Eu gosto daquele também lá que o mar tá... não esse que Pedro acaba se afundando, porque ele acaba saindo do seu foco, né, da sua posição. Sim. E quando eu saio da minha posição, eu fico aberto para outras coisas acontecer, né? Sair da minha posição, eu posso afogar, eu posso cair no pecado, várias coisas podem acontecer na minha vida, porque eu perdi aquele foco, eu perdi aquele senso de direção de estar com Cristo. A sair da posição, tudo isso acaba. Mas eu acho interessante também, pastor Rogério, quando Jesus está no barco lá, deitado na polpa, descansando, e as tempestades também começam a ir para um lado, para o outro, Sim. e os discípulos se desesperam, chega para ele e fala assim, mestre, acorda. E fala dessa forma, tu não importa que perecemos? Aí Jesus levanta assim, olha aquela tempestade, me perdoa, tá, irmãos? Eu começo a me posicionar naquele lugar, me permite até conjecturar um pouco. Jesus se levantando, olhando aquela tempestade, tudo aqui, levanta a mão e, mar, se aquieta, tempestade, se acalma.
aquilo ali tudo ficando, tudo quietinho, pastor Rogério, tudo ficando assim, tranquilo. Aí olha para os discípulos assim e fala assim, até quando serão homens de pouca fé? Mas sabe o que eu acho mais interessante? É a posição de Jesus. Como que pode a Bíblia nos ensina, Jesus ele era Deus, ele era perfeito, ele era tudo, mas ele veio em um corpo, pastor, ele veio em um Sim. corpo de carne, ele tinha necessidade, Sim. entendeu? Então ele despiu da tua glória e se vestiu num corpo de carne. Então ele estava dormindo, ele tinha necessidade como todo ser humano tinha. E aí aquela tempestade jogando para um lado para o outro e Jesus dormindo. Agora aqueles discípulos que estavam lá, gente, são pessoas que viviam da pesca. São pessoas que Pescadores. conheciam aquele mar, pastor Rogério, com uma palma na mão. Exatamente. É a mesma coisa que você pegar um motorista aí que a vida inteira foi caminhoneiro, tá com aquela chuva lá, ele não tá nem aí, porque ele conhece a pista. O que eu fico imaginando, pastor Guilherme, é que eu acho que a tempestade era uma coisa que eles nunca tinham visto, aquela tempestade. Daquela forma, Daquela né? forma. Entendeu? Então, agora, imagine eles sendo pescadores e estavam com medo. Agora, Jesus lá, dormindo no barco. Aí como que você explica para mim? Deixa eu falar para você, irmão. Jesus, ele é onisciente e onipresente. Jesus, ele está em todos os lugares, em todos os momentos, ele sabe de todas as coisas. Jesus, antes dele descer para a terra, ele sabia que a morte dele, pastor Rogério, não era a morte de afogamento. Sim. Ele sabia que a morte dele era a morte de cruz. Jesus sabia qual era a sua posição. Jesus sabia qual era o seu papel. Jesus sabia aquilo que Deus mandou ele. Então, quando você sabe a sua posição, não é qualquer tempestade que pode te parar. Tenha isso no teu coração essa noite. A tua posição vai te deixar você mais forte. A tua posição vai fazer que quando as lutas se levantarem na tua vida, porque irão se levantar, a gente não está aqui para dizer que tudo vai ser mil maravilha, porque nós não vivemos um conto de fada. Nós vivemos a realidade. O mundo já é do inimigo. A gente somos peregrinos nessa terra, pastor. Então, enquanto nós estivermos aqui, a gente vai passar por luta, a gente vai passar por dor, a gente vai passar pelo luto. Não O tem inimigo como. não deixou de tentar Jesus. Imagina, Jesus. Entendeu? Ele Então nós sabia quem iremos, era. nós iremos passar por luta. Mas o que vai definir o nosso caminho é a nossa posição. Jesus teve uma posição. A posição dele o que era? Eu sei que a minha morte é de cruz, então nenhuma tempestade vai me parar. Então o que é a nossa posição? A minha posição é ser que um dia eu vou viver a vida eterna com Deus, um dia eu vou estar lá vivendo com Ele. Então enquanto eu estiver aqui, eu vou ter uma posição de cristão. Eu vou viver uma vida regrada à vontade de Deus. Eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Eu não vou viver para agradar o meu ego. Eu não vou viver para agradar aquilo que eu acho. Se não chamarem eu para fazer o que eu quero, eu não vou. Não, gente, a minha posição é para adorar somente a Deus. Viva aquilo que Deus tem para você e as demais coisas serão acrescentadas. É fácil, irmão. A gente não está fazendo aqui, não está falando algo que é praticamente impossível viver. Não! É para todo mundo. É para todos que querem ter uma posição. Você quer viver algo extraordinário? Tem uma posição. Você quer viver uma vida com Deus? Tem uma posição. Você quer ser próspero? Existe uma posição. Você quer ser espiritualmente, ter mais intimidade com Deus? Tem uma posição. Tudo na nossa vida existe uma posição. Quando você entender que a sua posição vai revelar o seu destino, irmão, nenhuma porta mais fecha para você. Nada mais vai ficar difícil para você. Porque você vai entender que a posição abre portas. Você vai entender que a posição abre a sua mente. Que a posição vai te levar a lugares maiores. Então, quando o pastor Rogério falou desse tema, irmão, falou muito grande, forte no meu coração. Isso aí foi muito de Deus sobre a vida dele. Porque é uma chave, irmão. É uma chave. Quando você entender a sua posição, ela é algo, essa palavra ela é uma palavra espiritualmente dizendo, ela é muito forte. Porque o dia que você entender que uma posição muda o seu destino, irmão, não tem nada mais que para você, né, pastor Rogério? Exatamente, meus queridos. Eu posso dar o exemplo da minha vida para vocês, meus queridos. Da minha vida, depois que eu conhecia Jesus. Depois que eu conhecia Jesus, meus queridos, eu comecei a frequentar a Igreja Evangélica Quadrangular. Sempre fui quadrangular, meus queridos. Comecei a frequentar a igreja, comecei a passar e... Você sabe que todo mundo quando entra na igreja, meus queridos, aquele que fala é muito raro, aquele que fala que não quer trabalhar na obra, né, pastor Guilherme? É muito raro, mas quem quer na igreja, você entrou lá, você começou a se envolver com o pessoal, começou a se envolver na igreja, você quer fazer parte ou do louvor, ou do diaconato, ou fazer parte da pessoa que faz o evento, ou com os jovens, ou você quer ser um pastor, você começa a querer se envolver, meus queridos. E quando eu me converti, não foi diferente, meus queridos. Eu queria fazer, eu queria ajudar, eu queria fazer. E muitas vezes a gente fazia pela nossa cabeça, pelas nossas emoções. E as emoções às vezes atrapalham, meus queridos. Muitas vezes a gente só pela nossa cabeça atrapalha, sabe por quê? Porque a gente acaba atropelando
os processos do Senhor. A gente acaba atrapalhando o agir do Senhor sobre a nossa vida. Eu queria ser músico, meus queridos. Eu falava, não, eu vou ser músico. Eu já contei aqui, eu queria ser músico e comprei todos os instrumentos, desmontei a sala da minha casa, montei todo um estúdio para ter instrumentos, com os amigos, isso, aquilo, e não sei tocar nada até hoje, meus queridos. Mas não é esse parte do meu testemunho que eu quero contar para vocês. Meus queridos, eu já era pai, eu já era diretor de diaconato, eu já ajudava nos cultos, já ministrava a palavra. O meu sonho sempre foi ser pastor. Depois, quando Deus me mostrou, falou, o seu posicionamento. Um dia eu estava num congresso de diaconato nacional, meus queridos. Eu estava num congresso nacional de diaconato, sentado no meio de multidão, de uma multidão. O diretor do diaconato nacional, ele parou, ele apontou e falou assim, ó, você nessa fileira tal, 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 eu não sei se eu tenho vídeo ainda disso gravado, mas tal, 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 você, o seu chamado realmente é para o pastorado. Nesse dia eu entendi e eu comecei a entender que o meu chamado era o pastorado. Mas, meus queridos, as coisas vêm para tentar nos tirar do posicionamento. Uns dias eu estava trabalhando na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, o que eu gostava de fazer, porque eu sempre gostei de fazer coisa braçal, meus queridos. Não coisa que aparecia, mas coisa por trás dos bastidores. E uma pessoa muito influente na igreja, ela chegou para mim e falou assim, ó, realmente você só vai servir para isso. Você não serve para mais nada dentro da igreja. Meus queridos, eu deixei aquilo tomar o meu coração, eu deixei aquilo tomar a minha mente. Eu saí daquela igreja, daquele lugar, fui para casa e falei para minha esposa, nunca mais eu piso numa igreja. Nunca mais eu entro numa igreja. Porque era uma pessoa muito influente, meus queridos. Eu falei, eu nunca mais piso numa igreja. E isso, Satanás entrou sobre a minha mente. Propostas vieram, meus queridos. Pastor, propostas do que vieram? Propostas de coisas do mundo. Propostas aonde eu ia poder ganhar dinheiro. Por quê? Porque Satanás é sujo, ele é astuto. Propostas voltadas ao meio evangélico, propostas para assumir lugar, vamos abrir um barracão, aluga um barracão, você coloca, você tira metade do povo que está naquela igreja, vai para outro lugar. Mas eu permaneci e falei, não quero mais nada. Mas sabe por que eu não aceitei tudo isso? Não porque eu estava posicionado com o Senhor, meus queridos, não por isso, mas porque eu tinha uma mulher sábia dentro de casa. E a mulher sábia, ela edifica o lar, a tola, ela destrói. A minha mulher, ela orava dia e noite por mim. Ela orava, ela virava para mim e falava assim, vamos para o culto? Eu falava assim, se você quiser ir, você vai de a pé. E ela ia de a pé, meus queridos. E ela orava e buscava, ela orava e buscava. Pastor, resolveu isso? Resolveu, meus queridos. Um dia ela num culto de oração, orando lá. Eu estava em casa ouvindo músicas mundanas, numa rádio que não tocava música gospel. E durante essas músicas acabou uma e entrou uma música evangélica, uma música gospel, ao qual falava diretamente no meu coração. E ali eu me quebrantei de novo e voltei para a presença do Senhor. Aí o Senhor entendeu o posicionamento? Entendi o posicionamento. Deu cabeçada? Dei, porque todo mundo erra, todo mundo falha, meus queridos. Mas eu entendi que eu tinha que me posicionar e estar firme na presença do Senhor. Hoje, coisas me abalam. Nos abala, né, pastor Guilherme? Nós somos seres humanos, mas nós não saímos da posição que é o Senhor. Nós não saímos da onde o Senhor nos colocou. A porta é estreita. E se ela é estreita, vai ser apertado. Vai ser doloroso. Mas nós sabemos a vitória que vai ter lá no fim. Então, meus queridos, permaneça firme. Eu tinha uma mulher sábia para orar dentro de casa. Ah, pastor, eu não sou casado, eu sou jovem. Você pode ter uma mãe orando por você. Você pode ter um pai orando por você. Alguém está orando por você. Se tiver uma pessoa sábia dentro do teu lar, orando, saiba que você vai ver o milagre acontecer. Então, meus queridos, posicionamento, se posicione. Assim como o pastor Guilherme falou.
muito bem sobre Jesus, meus queridos. E eu viajo, quando ele começa a falar, eu também começo a viajar aqui. Jesus sabia que, como o pastor Guilherme falou, que a morte dele não era morrer afogado ali. Por isso que lá na coisa ele falou assim, ó, entremos no barco e passemos para outra margem. Ele já tinha dado a posição, né, pastor Guilherme? Vamos passar. Só que ele não tinha revelado para todos que ia ter uma tempestade no meio do caminho. Assim como o Senhor fala para mim e para você. Ó, o seu caminho está aí, ó. Posição é essa. Permaneça firme. Mas ele não falou que você vai enfrentar lutas, dificuldades nesse caminho. Só que a diferença é como o pastor Guilherme falou. Você está passando essa luta, essa dificuldade, posicionado com Jesus junto de você, mesmo que ele esteja dormindo no barco, mas ele está ali com você, ou você está passando isso aí pelas suas forças e pelo seu entendimento? Deixa o Senhor falar, deixa o Senhor agir. Essa live, meus queridos, o posicionamento diante de Deus define o seu destino. Ela quer trazer para mim e para você uma clareza que o Senhor tem um propósito para você, ele tem um destino final glorioso para você. Mas você tem que saber se você está posicionado com ele, para ele, ou se você está posicionado pelas suas emoções e pela sua mente. Né, pastor Guilherme? E até pelos seus objetivos, né? Sim. Qual que tem sido a nossa posição dentro da igreja? A posição dentro da igreja é para servir ele de todo o meu coração e seja feita a sua vontade, ou a minha posição é para poder me engrandecer, para poder... infelizmente nós vivemos um tempo que muitas pessoas procuram púlpito, né, pastor Rogério? Status, né? Status, aparecer, né? Porque hoje tem rede social, né, Sim. pastor Guilherme? Então, assim, ó, toda a transmissão é gravada, tudo é gravado, então tem que aparecer, né? Então essas pessoas acabam trocando, né? Eles se esquecem que ali é um púlpito, é algo sagrado. Então eles acabam confundindo com um palco. Exatamente. Então eles esquecem que a única estrela ali é Jesus e ele acaba se tornando eles estrela. Exatamente. Então a nossa posição, por isso que às vezes muita gente acaba não suportando, acaba não aguentando, acaba saindo, até por causa disso. A pessoa ela não acaba se posicionando por coisas diferentes, ela acaba se posicionando pelo seu próprio ego, ela acaba se posicionando pela sua própria vontade, pelos seus próprios objetivos. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente se posicione diante dele para ser usado. Mas usado de que forma? Da forma que ele quer, da forma que ele anseia pelas nossas vidas. A forma que o pastor Rogério abriu é buscar o teu reino e a tua justiça. Minha posição é o quê? Estou aqui, Senhor, buscando o teu reino. As demais coisas o Senhor vai acrescentar. Exatamente. Entendeu? Mas vai ser fácil, eu nunca vou errar. Meu, se você falar que você nunca vai errar, a gente já está pecando. A gente vai dar cabeçada, a gente vai falhar, mas o papel nosso é o quê? Saiu do ponto de encontro? É como eu falei aquela hora, Adão saiu do ponto de encontro, não saiu? Mas saiba que Deus vai continuar sempre no ponto de encontro. Entendeu? Então, por algum motivo fez que eu saísse do ponto de encontro, por algo que eu cometi, fez que eu saísse, eu acabei saindo da posição. Irmão, Deus vai continuar no ponto de encontro. Depende somente de você. Você não está ouvindo a voz de Deus, sabe por quê? Porque você saiu da sua posição. Porque você saiu do ponto de encontro que Deus tem com você. Mas volte hoje para o ponto de encontro. Volte hoje a se posicionar. Pode ser agora mesmo. Acabou essa live, põe o seu joelho no chão. Posicione agora. Pegue a Bíblia. Vai para a igreja que você saiu daquela. Sabe aquela igreja que você não quer ir mais? Sabe aquela igreja que você disse que eu não vou mais? Se posiciona, volta de novo. Volta para o ponto de encontro. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus mudar seu destino. Não existe outra forma, irmão, se nós não se posicionarmos. Como o pastor Rogério disse, daquela passagem que a gente consegue tirar tanta coisa. O próprio Jesus disse, vamos para o outro lado. Você acha que ele não sabia que ia ter tempestade, pastor Rogério? Então, ele mesmo falou, pega aí, vamos pegar vários barquinhos e vamos para o outro lado. Ele pediu para o povo se posicionar dentro do barco. Ele falou para ir para o outro lado. Mas deixa eu falar para você, irmão. O mesmo Jesus que pede para você subir em cima do barco é o mesmo Jesus que acalma as tempestades da sua vida. O mesmo Jesus que pediu para aquele povo se posicionar em cima daquele barco é o mesmo Jesus que acalmou a tempestade. Então, ele que está mostrando para nós aqui? Se ele pediu para você ficar numa posição, fique. Mas está levantando vento, está levantando tempestade. Ele vai acalmar, porque foi ele que escolheu. Foi ele que permitiu. Foi ele que colocou aquilo ali como um ponto de encontro. Foi ele que fez essa posição. Então, só basta de nós continuarmos. Volta para a posição. Deus está batendo muito forte no coração essa noite. Deus quer falar com alguém essa noite. Se uma pessoa hoje, irmão, ouvir essa live e voltar para o encontro, voltar para o encontro de novo, para o ponto de encontro, e voltar ao seu posicionamento, irmão,
Posso falar para você, pastor Rogério, tem festa no céu. Exatamente. É como aquele menino lá, Filho o pródigo? filho pródigo. Ele foi, quando ele volta, ele não sabia nem o que ele fazia, né, pastor? Ele saiu da posição, isso aí a gente pode falar, né? Pai, Deus trouxe para mim agora. Sim. Ele chega para o pai dele, pai, dá tudo que eu tenho, eu não quero. Ele saiu do ponto de encontro, saiu da posição. A Bíblia fala que ele comeu bolotas de porco, que era tipo um fruto que existia que dava para porco Sim. comer. Ele gastou todo o seu dinheiro, ao ponto dele mesmo falar assim, até os servos do meu pai comem melhor do que eu estou comendo aqui. Olha, pastor Rogério, quando a gente sai da posição, quando a gente sai do ponto de encontro, as coisas que acontecem na nossa vida. Mas daí o que é mais perfeito, que Deus é um Deus tão maravilhoso, que daí ele começa a falar assim, pô, será que se eu voltar meu pai vai me aceitar? Deixa eu começar já a procurar, né? Não, se eu voltar eu vou dizer para ele, pai, eu peguei contra ti, peguei contra céu, não sou mais digno. Irmão, a gente tá falando a live inteira. Deus jamais vai sair do ponto de encontro. A Bíblia diz que quando esse menino volta, que o pai vê lá de cima, lá da casa, o pai volta correndo, fala assim, opa! O menino começa a falar, filho, pega, coloca o anel, pega uma sandália, pega as roupas para meus filhos, porque meu filho estava morto e voltou a viver. Volta para o ponto de encontro essa noite. Volta para a posição. Deus jamais vai sair da posição. Quando você sai do seu ponto de encontro, quando você sai da tua posição, você vai começar a viver coisas que você não quer viver. Às vezes a gente acha que o ponto de encontro e a posição tá sendo ruim. Ah, mas nada está acontecendo. Ah, mas não está dando certo. Ah, mas meu irmão tem mais coisa que eu. Irmão, Deus tem plano na sua vida. Não queira comer bolotas de porco, não. Não queira viver uma escravidão tomada pelo pecado. Volta para o ponto de encontro essa noite. Seja como filho pródigo. E é tão maravilhoso, pastor Rogério, que se a gente for pegar, tem algumas partes da Bíblia que fala sobre aquelas 99 ovelhas, que uma escapou, o que o pastor fez? Foi atrás. Deixou as 99. Aí a Bíblia vai falar também daquela mulherzinha que ela perde, aquela senhora que perde uma dracma. Diz que ela fez uma faxina na tua casa, acendeu os candelabros até achar a moeda. Você vê alguém falando que quando o filho pródigo sai, o pai vai atrás? Nenhuma parte, sabe por quê, irmão? Uma vez filho, sempre filho. Ó, até me arrepiou agora. Uma vez filho, sempre filho. Não existe uma outra forma. Seu pai sempre vai estar no ponto de encontro esperando por você. Não perca essa oportunidade essa noite, né, pastor Rogério? Sabe por quê, meus queridos? Até porque o pródigo não estava perdido. Ele só estava fora do posicionamento. A dracma se perdeu. Então ela fez uma grande faxina para achar essa dracma. A ovelha estava perdida. Por isso o pastor largou as 99 e foi buscar ela. Trouxe no lombo, limpou as feridas, tirou os espinhos. Mas o filho ele saiu do posicionamento. Lembra que nós falamos lá no começo, né, pastor Guilherme? Saiu do posicionamento. Então ele teve que passar o processo. Para lembrar o que o pastor Guilherme falou. Que lá na casa do pai, ele tinha as coisas melhores dessa terra. Quando você está posicionado na presença do Senhor, você tem as coisas melhores dessa terra. E o pastor Guilherme falou aqui, o pai estava lá, ele chegou, o pai estava lá, esperando. Agora, como o pai sabia que ele estava chegando? Todos os dias o pai esperava ele. No mesmo ponto de encontro, como o pastor Guilherme falou. O ponto de encontro ele não saiu, não largou ali. Então o posicionamento seu diante da presença do Senhor é o que vai te levar a mais perto do seu destino. Você tem um destino grande na sua vida? Tem. Todos temos. Quando nós estamos posicionados na presença do Senhor. Quando estamos posicionados diante da presença do Senhor. Quando nós estamos perto da presença do Senhor, meus queridos. Então, que você esteja com o seu coração sincero, voltado para o Senhor. Porque o sábio, meus queridos, ele discerne não apenas o modo de fazer, mas também a hora de fazer. Você tem que ser uma pessoa sábia na presença do Senhor. Tudo tem o seu tempo, a sua hora e o seu momento. Você tem o seu tempo, sua hora e o seu momento com o Senhor, né, pastor Guilherme? Então, como o filho pródigo, ele fez errado no tempo errado, da maneira errada. O pastor Guilherme falou, ele tinha tudo. Estava na casa do pai, tinha tudo. Vivendo do bom e do melhor. Vivia do bom e do melhor, roupas das boas, das melhores. Queria comer, tinha do bom e do melhor. Mas ele começou, assim como Pedro, olhar para os lados. Não, lá fora eu vou ter muitos prazeres. Lá fora eu vou ter muitas coisas boas. E achou que se pegasse a fortuna dele, a herança dele, ele ia ser a pessoa mais amada. Quando ele saiu lá fora, ele tinha amigos? Tinha muitos. Até o dinheiro dele acabar. Até o status dele acabar.
trazendo para a realidade nossa hoje, você vai ter muitas pessoas perto de você, muitas pessoas te amigam, falando assim, não, vem aqui, aqui você vai fazer, aqui você vai, isso e aquilo. Enquanto você estiver fazendo, enquanto você for útil, depois você vai ser apenas mais um. Aí sabe o que você vai fazer? Lá na casa do pai, lá onde eu estava, eu não estava aparecendo. Eu às vezes não estava na rede social, eu não estava na frente da tela, eu não estava no status da igreja, mas eu tinha o principal, que era a presença de Deus. Eu tinha o principal, que era o Senhor comigo. Não busque fama, sucesso, nada. É igual nós fazemos esse podcast. Podcast não é para fama, sucesso, para nada. É para levar o evangelho de uma maneira mais simples, mais fácil, numa conversa, num bate-papo entre nós pastores aqui, para que você entenda que Jesus é o único caminho para a vida eterna. Que Jesus é o único que pode te salvar. Que Jesus é o único que morreu numa cruz pela minha vida e pela tua vida. Que Jesus, ele se posicionou por mim e por você. Pastor, como é que ele se posicionou? Ele se posicionou como o pastor Guilherme falou, nasceu uma mulher chamada Maria, passou um processo, 30 anos, começou seu ministério, 33 anos foi preso, foi açoitado, cuspiram no rosto dele, bateram nele com chicotes que arrancavam pedaços da sua carne. Caminhou por um caminho, meus queridos, carregando uma cruz, aonde ali todos zombavam dele, aonde cuspiam, chutavam ele. Chegou num monte chamado Caveira. Ali foi pregado, rasgado as suas roupas, colocado nessa cruz. Ali deram vinagre para ele beber quando ele tinha sede. Perfuraram o seu corpo com uma lança. O sangue dele escorreu numa cruz do madeiro, caiu naquela terra seca, meus queridos. Ali ele deu o seu último suspiro. Foi tirado dali, colocado num sepulcro. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Posicionamento de Deus. Ressuscitou. Conversou com os discípulos, conversou com eles. Subiu aos céus. Mas antes de subir aos céus, ele disse assim, eu estou subindo, mas não vou deixar vocês sozinhos. A posição de Jesus era sempre estar conosco. Estou deixando com vocês o Consolador, que é o Espírito Santo, que está comigo e com você hoje. Ah, mas eu estou afastado. Ah, mas a cabeça está perturbada. Como o pastor Guilherme falou, essa live é para você hoje. Volte para a posição que o Senhor te colocou, para a posição que Ele te chamou. O Senhor te chamou para fazer a diferença. O Senhor te chamou para algo grande. Saiba que Ele morreu numa cruz, ressuscitou, subiu aos céus, mandou o Consolador para estar com você hoje. Para dizer para você, você é importante. Hoje o Senhor está, assim como aquele pai, com um anel, com roupa nova, com um novilho matado, para fazer uma grande festa pela sua vida. Se posicione nessa noite. Se posicione diante do Senhor. Se você estava passando por alguma turbulência, nessa noite eu te peço, e peço ao Senhor que entre na sua vida e faça o sobrenatural. Se você estava passando alguma coisa que estava tentando tirar a tua posição de estar diante do Senhor, que nessa noite o Senhor possa entrar e fazer morada de novo no teu coração e te coloque de novo posicionado na presença dele. Nós estamos encerrando já essa live daqui a alguns minutos. Vou passar para o pastor Guilherme para ele falar mais alguma coisa e depois nós vamos encerrar. Vamos fazer uma oração, mas guarde isso no seu coração. Você é amado do Senhor. Como o pastor Guilherme falou, você é filho. E o Senhor não se esquece dos seus filhos. Nós nos esquecemos do Pai, mas o Pai não se esquece do Filho. O Pai sempre está ali no mesmo lugar, esperando o Filho. E se o Filho pedir ajuda, ele vai estender a mão e vai colocar de pé de novo. Amém. Acho que tudo que tinha que falar hoje, né, pastor Rogério, foi falado, tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Acho que de todas as lives que nós fizemos até hoje, para mim hoje está sendo uma das mais fortes, porque a palavra está vindo muito forte dentro do nosso coração. Eu creio que
E alguma pessoa vai ser impactada com isso aí, pastor Rogério. Em nome de Algo Jesus. sobrenatural vai acontecer. E são palavras que às vezes nós passamos batido, irmão, mas se a gente for pegar a Bíblia, o pastor Rogério falava aí, alguns versículos Deus foi colocando no meu coração aqui. Tem tanta parte na Bíblia que a gente entende o que é a posição. Nós vamos pegar Jesus, quando ele vai para aquele monte lá, a Bíblia fala que ele passou uma agonia tão poderosa, tão grande, que ele acabou suando sangue. Tem uma parte que ele fala assim: se for possível, Pai, afasta esse cálice de mim, se não seja cumprida a tua vontade. É posição, pastor Rogério. Posição. Ele se colocou numa posição. Ele falou assim: se for possível, afasta, mas se não seja cumprida a tua vontade. Tudo é posição, irmão. Não existe outra forma. Tudo é posição. Tem outra parte na Bíblia que o pastor estava falando, Jesus falando no meu coração, quando Jesus fala assim: ó, eu sou o único caminho, verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo: eu sou a posição, eu sou o caminho, eu sou o ponto de encontro. Então essas palavras são palavras proféticas na nossa vida. Nós não estamos falando aqui apenas algo que nós achamos no Facebook e achamos bonita essa frase. Não. Nós estamos falando algo profético. Jesus fala: eu sou o único caminho e a verdade. Jesus está mostrando: eu sou o caminho, eu sou o ponto de encontro, eu sou a posição. Você quer viver a vida extraordinária? Você quer um dia se encontrar com Deus? Você quer um dia viver a vida eterna? Se posicione em Ele, em Deus. Se posicione em Jesus. Entenda que Ele é o único caminho. E quando nós entendemos isso, a gente vai viver coisas que nós nunca vivemos nessa terra. A gente vai conseguir entender o que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. E tem que ter a frasinha, né, pastor? Sempre. Não pode ter fora a Não, frasinha, né? precisa da frase final. Frase impactante hoje, hein? O meu destino não depende das orações que eu faço no domingo da igreja, mas sim a posição que eu vou ter na segunda. Grava isso no teu coração. O seu destino nunca vai depender das orações de domingo, irmão, mas sim das atitudes, mas sim do caminho, e sim da posição que você vai ter na segunda. Amém? Um forte abraço para você. O pastor Rogério vai fazer uma oração, e eu creio que em nome de Jesus, se você não foi, ainda vai ter um encontro pessoal com Deus essa noite em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, meus queridos. Vamos orar, vamos encerrar. É Deus falando, o pastor Guilherme falou, é forte mesmo. Essa foi a live que eu acho que a presença do Senhor se manifestou de uma maneira sobrenatural, meus queridos. Se Deus já deu outros versículos aqui, mas se nós continuarmos falando, nós vamos começar a falar muita coisa e eu acho que a intenção não é essa. Vamos deixar para o outro sábado também, que eu creio que vai ser sobrenatural também sobre a sua vida. Não perca, vai ser num lugar legal. Vai ser especial. Vai ser especial a live sábado que vem. Não perca. Se você puder, fique presencialmente com a gente, ao vivo com a gente, e interaja com a gente, porque vai ser algo sobrenatural. E lembrando que depois desse sábado, provavelmente no próximo, se a gente conseguir reunir todos esses pastores que eu quero trazer, nós vamos ter uma live especial. Essa vai passar de 1 hora, porque onde reúne muitos pastores, né, pastor Guilherme? Tem conversa, a conversa vai longe. Tem Bíblia, tem conversa, mas eu sei que vai ser edificante para a sua vida. Vai ser num outro ambiente, onde nós temos aí preparado também para fazer esse tipo de live, mas que o Senhor vai impactar também o teu coração, a tua vida. Então, mas não fique temeroso, saiba que se você se posicionar nessa noite, o Senhor vai fazer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, Calil também está com a gente aí, Calil, meu cunhado. Deus abençoe, Calil, poderosamente a sua vida. E vamos orar, meus queridos, em nome de Jesus, para que o Senhor fale no nosso coração, na nossa vida, para que nós possamos, sim, ver o sobrenatural do Senhor agindo a todos os momentos conosco. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos mais uma vez sobre esse momento, sobre essa live, Pai, aonde nós te pedimos, Senhor, entra com o teu sobrenatural, entra, Senhor, com o teu agir sobre essas vidas que estão ouvindo essa live, Pai, que ouviram essa live, eles possam sim se posicionar diante do Senhor de novo, Pai. Aqueles que estavam abatidos, Pai, traz de novo o renovo, Pai. Aqueles que estavam desanimados, traz alegria. Aqueles que precisam, Senhor, se encontrar de novo, que essa seja a live onde eles possam se encontrar de novo com o Senhor, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa sim fazer o sobrenatural, Pai, acontecer sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus. Tamo junto, pessoal.
Receba Jesus. Eu largo tudo pra viver em tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus.